Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre o JavaScript, agora será abordado como usar o for com JavaScript, for laço de repetição. E também será abordado como enviar dados do JavaScript para o HTML. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro no editor Visual Studio Code, eu tenho o arquivo index com a estrutura básica do HTML e o arquivo custom eu deixei vazio. Abro no navegador. Para abrir, simplesmente arrasto o arquivo index HTML e deixou vazio, porque não tem nada neste arquivo. Eu quero começar com o for básico. Coloquei o comentário para ser fácil de identificar. Crio uma variável com o nome de total e atribuo o valor 0. Em seguida, quero trabalhar com for. Utilizo a palavra reservada for. Eu tenho a inicialização, depois eu tenho a parte para comparar e depois eu tenho a parte que incrementa ou decrementa. Eu crio uma variável, quero inicializar esta variável com o valor 1. Toda vez que ele passar aqui pelo for, eu comparo. Se a variável i for menor ou igual a 5, então ele deve acessar este for. Toda vez que ele passar pelo for, a variável i será incrementada. Abro chave, fecho a chave. Em seguida, coloco document.write para imprimir. Logo, eu apresento outro formato, enviar para o arquivo HTML. Mas, no momento, ainda continuo com document.write. Valor da variável i, eu posso imprimir. Eu coloquei o número 1, não é a letra i, e concateno com a variável i e também concateno com uma quebra de linha, só para ficar mais organizado. Posso conferir se realmente está imprimindo o valor. Atualizo o valor da variável i, 1, 2, 3, 4. Então, ele passou 5 vezes. A primeira vez que ele passou, quanto que a variável i vale? A variável i vale 1. 1 é menor que 5? Sim. Então, executa toda a instrução que está dentro do for. E quando acessou o for, incrementou o i para 2. Verifica novamente. I que vale 2 é menor que 5? Sim. Então, incrementa e executa a instrução. Depois, o i vale 3. 3 é menor que 5? Sim. Executa toda a instrução. E assim até essa parte de verificar seja falso. Quando retornar falso, quando a variável i tornou-se 6, 6, que é a variável i, é menor que 5? Não. É igual? Não. Então, não executa mais o for. Seria um laço de repetição. Até o momento, eu sempre coloquei document.write, mas nunca utilize o document.write no seu projeto quando for colocar em produção. Eu quero enviar o conteúdo deste for para o arquivo HTML. Como que eu envio um conteúdo do JavaScript para o HTML? Crio uma variável com o nome de resultado A. No momento, ela começa com valor vazio. E esta variável resultado A, ela recebe o seguinte valor. Recebe todo este valor que eu estava imprimindo. Copio e colo neste local. Se eu atualizar, não tem nada. Então, eu posso dar um console log nesta variável para conferir se realmente eu tenho os valores. Console.log. E quando eu dou console.log, eu estou imprimindo no console. Atualizo, botão direito, inspecionar. Depois eu venho em console e no console eu tenho o valor da variável i 5. Porque ele só pegou o valor da última vez. Eu quero indicar que ele pegue o que ele já tem, mais o novo valor. Para isso, eu acrescento o sinal de mais. Conferir. Agora sim, valor da variável i1, valor da variável i2 e assim por diante até chegar o 5. Mas eu dei o console log. Isso aqui nunca o usuário vai ver este resultado. Você utiliza somente enquanto estiver em desenvolvimento. Então,
Isso também não serve no nosso caso. Eu quero fazer o seguinte: enviar os dados para a página ou enviar os dados para o arquivo index.html. Enviar informações do JavaScript para o HTML. Dentro da tag corpo, eu utilizo a tag h2 sendo um subtítulo. Quero listar os dados com for. Para isso, posso colocar o for maiúsculo. Crio uma tag spam, finalizo essa tag spam, acrescento o atributo ID e o nome do seletor listar. Eu quero atribuir o valor, todo este valor que eu dei o console log, este valor eu quero atribuir para este seletor listar. Como que eu faço isso? Continuo utilizando o document, ponto. É um ID, então é um getElementById. Qual o nome do seletor que está dentro do atributo ID? Listar. É um atributo ID, por isso getElementById, ID no final. É um seletor com o nome de listar. Eu quero enviar um conteúdo HTML, exato, tem inclusive a quebra de linha, então eu acrescento inner HTML. Eu quero enviar para este seletor listar um HTML, o HTML que está dentro desta variável, o mesmo que eu dei o console log neste local. Conferir se realmente agora eu envio para a página. Atualizo e o HTML tem o título, este título, depois a tag spam, sendo o seletor listar, está recebendo tudo que está dentro desta variável. Sim, imprimiu corretamente. Eu apresentei um for básico. Agora eu quero utilizar o for para ler o array com for, listar os produtos que estão no array. Eu crio um array, então uma variável. Aqui acima eu posso colocar também let. Eu tenho uma aula que eu apresentei para vocês qual é a diferença de variável, let e constante. Abaixo desta aula o link para você acessar a playlist completa, incluindo a parte de variáveis. Então, eu crio uma variável com o nome de carrinho. Eu quero criar um array, então utilizo a palavra reservada new e em seguida array para criar um array. E este array, carrinho, a primeira posição, a posição 0, recebe o seguinte valor. Primeiro tem o nome do curso, então curso de PHP Developer, o nome do curso, vírgula, é um array, então acrescento também o preço, vírgula, e acrescento a quantidade. Assim como eu fiz com o curso de PHP Developer, eu acrescento a posição 1, porque o array começa através da posição 0. Curso de, altero o nome, Node.js, em seguida React e React Native. O nome do curso, altero o valor, então vai ser 439, quantidade 1. Posso dar um console log para conferir o que eu tenho dentro desta variável carrinho e assim eu consigo apresentar para vocês. Retorno no navegador, atualizo e tenho um array. Um array, dentro deste array, eu tenho mais dois arrays, o primeiro array e o segundo array. E este array tem 3 informações, o nome do curso, o preço e a quantidade. Este array eu quero ler. Observem que eu tenho length. Length, o que ele possui? Ele possui quantos registros eu tenho? Eu tenho 2 registros, o primeiro e o segundo. Posso utilizar este length para percorrer este array. Crio então um for, utilizo a palavra reservada for, let, em seguida uma variável com nome de i, eu começo ela com valor 0. Por que valor 0? Porque a primeira posição é 0. Depois eu comparo, se a variável i for menor, o que estiver dentro do carrinho, ponto length, lembram que eu setei, está aqui a quantidade, então é ele que eu estou recuperando. Toda vez que ele passar pelo for, será incrementado mais. Abro chave, fecho a chave e posso imprimir. Não, ao invés de colocar document.write, eu quero enviar direto para
a página HTML. Eu crio uma variável com o nome de resultado B. No momento, eu começo ela com valor vazio. Esta variável resultado B recebe o seguinte: eu pego o que ela já tem e acrescento mais o seguinte. Primeiro, nome do produto, concateno, o nome do produto está dentro da variável carrinho. Depois da variável carrinho, eu tenho a variável i, porque é a posição, se eu quero 0, se eu quero 1, e depois eu tenho a posição. Se esta posição eu quero conferir, só para apresentar para vocês, primeira posição é o nome do curso, segunda posição é o preço e terceira posição é a quantidade. Então, aqui eu quero o nome, e o nome está na posição 0. Primeiro, este i refere-se a esta posição, 0 ou 1. Depois, eu tenho esta outra, eu estou indicando se eu quero o nome do curso, o preço ou a quantidade. Tenho o nome, posso concatenar, dou um espaço, traço, preço do produto, e o preço do produto, será que eu coloco 2 pontos? Sim, preço do produto, R e o cifrão, em seguida concateno, pego a variável carrinho, a posição que está dentro da variável i, e o preço está na posição 1, então é esse 1 que será utilizado. Coloco o 1. Novamente, concateno, texto será o texto quantidade de produto, ou simplesmente quantidade. Concateno, pego a variável carrinho, depois a variável i, e a posição referente à quantidade é a posição 2. É este 2 que será utilizado. Preciso colocar uma quebra de linha? Sim, coloco para ficar mais organizado, finalizo com ponto e vírgula. Posso dar um console log em resultado BD, só para conferir o que ele possui, console.log, resultado BD, estou imprimindo no console. E tenho nome do produto, depois o preço, quantidade, novamente, nome do produto, mas este conteúdo que está no JavaScript, eu quero enviar para o arquivo HTML. Então, eu apago isso, pego o console, eu deixo para vocês como exemplo, pego aqui da parte superior para facilitar. Enviar os dados para o arquivo index.html não será listar, será um seletor listar produtos, e ele recebe o que está dentro desta variável B. O mesmo que eu dei o console log este resultado. É este valor que eu quero enviar para um seletor listar produto. Não tenho ainda este seletor no arquivo index. Pego este como exemplo, será listar os produtos com o for, e eu coloquei o nome do seletor listar produto. Então, aqui também o nome do seletor listar produto e o atributo ID. É o atributo ID, por isso getElementById. Se você colocar class neste local, então você utiliza neste local class e não ID. Eu quero utilizar o ID porque o ID é único. Continua getElementById, resultado B. Será que agora eu listo os produtos? Sim, estou listando os produtos. Ficou melhor neste formato. Aqui, quantidade, é 2 produtos? Sim, são só 2 produtos. Nome do produto, preço do produto e a quantidade. E o segundo produto. Estou realizando a leitura do array. Além do array, eu também posso ler um objeto com JavaScript. Coloquei o comentário, ler objeto com for, listar as características do imóvel que está no objeto. Então, eu crio um objeto, uma variável com o nome de imóvel, recebe um objeto, então eu abro chave e fecho a chave, pois é um objeto, e este objeto, a primeira posição tipo, recebe o tipo do imóvel, coloquei o valor, depois do tipo também tenho dormitórios, eu quero colocar a quantidade de dormitórios, 2 pontos, coloco o texto, e por último também tenho a posição
mobiliado, indicando se é mobiliado ou não. Esta posição recebe o seguinte texto. Também coloquei mobiliado não. Eu tenho um objeto. Se eu der um console log, coloquei o vardamp, não. Vardamp é no PHP. Aqui é console log na variável imóvel. Conferir o que eu tenho neste console, atualizo, eu tenho um objeto. Abro chave e fecho a chave, indicando que ele é um objeto. Inclusive, aqui está apresentando, é um objeto. Para ler este objeto, posso utilizar o for, então, utilizo o for, crio uma variável let com o nome de características, e esta variável do tipo let, eu quero ler o que está dentro do objeto imóvel. Sempre que ele passar pelo for, eu pego as características, uma das características e atribuo em características. Inclusive, característica, coloco no singular porque é uma única que eu tenho por vez. E agora, ao invés de eu criar uma variável, conforme eu estava fazendo na parte superior, atribuindo o valor e depois enviando para a página HTML, eu quero enviar direto. Será que eu consigo? Posso pegar o document, novamente, document.getElementById, um ID com o nome de listar, em seguida característica. Caractere já é o suficiente. Coloco só uma característica. Ok, pode ser isso mesmo. Imóvel. Ele recebe um HTML, então coloco inner HTML, conforme eu já implementei aqui na parte superior, e depois posso pegar o texto que eu quero. Neste caso, eu pego o que está dentro do imóvel, depois a característica, porque a característica possui esta palavra tipo, dormitório, mobiliado, é este valor. Então, simplesmente coloco características e acrescento uma quebra de linha. Em seguida, posso criar este seletor na página HTML para atribuir. Ctrl+C, Ctrl+V, listar as características do imóvel com o for. Nome do seletor, listar características imóvel. No nome do seletor, você não pode colocar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Então, toda vez que ele passar aqui pelo for, possui uma das características e depois atribui para o HTML. Atualizo, só pegou a última característica. Por quê? Ele substituiu. Na primeira vez, ele tem o tipo do imóvel, mas depois, quando eu realizei a leitura da segunda característica, o dormitório substituiu o tipo. E, por último, o mobiliado substituiu o dormitório. Por isso que somente ao mobiliado. Eu quero que ele acrescente no final e não substitua. Como que eu faço isso? No JavaScript temos esta funcionalidade. Eu continuo com document, só começo aqui abaixo. Coloco document.getElementById, continuo com o ID, o nome do seletor, listar característica imóvel. Somente agora eu acrescento insert adjacente HTML. Eu quero que seja acrescentado no final. Então, eu tenho before end. Acrescente no final. Vocês viram que tem outros tipos. Você pode conferir. After, before begin, mas eu quero before end. E acrescento o valor, o mesmo que eu estava enviando anteriormente. Este mesmo valor. Copio e colo. Será que ele vai incrementar, vai imprimir abaixo, before, depois, no final? Ou ele vai substituir conforme estava anteriormente? Atualizo? Não, agora ele não substituiu. Primeira vez que ele passou pelo for, imprimiu primeira característica, tipo do imóvel. Depois realizou a segunda leitura, o segundo valor, a segunda posição. Realizou novamente o for. Ao invés de substituir conforme havia substituído anteriormente, o que ele fez? Ele acrescentou no final. Temos aqui inserir before end. Acrescente no final da lista
este valor. É isso que ele fez. Então, desta forma, eu apresentei para vocês muito mais que o for, eu apresentei mais funcionalidades, seja um enviar básico ou acrescentar no final da lista um novo registro. É este modelo de enviar para a página HTML que você vai utilizar muito no seu projeto. Então, um projeto que você for implementar com JavaScript, provavelmente você vai utilizar esta funcionalidade básica de enviar. Eu também já aproveitei, então estamos trabalhando com for, então eu abordei algo mais avançado. Essa parte de acrescentar mais registros no final, em breve eu vou publicar um novo tutorial apresentando como selecionar algum produto. Então, eu tenho uma lista de produto e eu seleciono alguns produtos desta lista e acrescento em uma nova lista. Essa nova lista poderia ser um carrinho de compra. Não será implementado um carrinho de compra. Eu só quero apresentar como selecionar algum dos produtos e depois acrescentar em uma nova lista. E esta nova lista poderia ser um carrinho, mas conforme eu citei, não é um carrinho de compra, é somente uma ideia como utilizar este before para acrescentar novos produtos em uma lista. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.